Olá, internauta, você que mais uma vez acompanha a edição do programa Opinião aqui no seu DGABC TV. Você sabe, pode participar, dar a sua opinião, sua sugestão, sua dica, enfim, pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. O programa de hoje vai falar sobre Santo André, uma cidade em que o cenário político está quente, quer dizer, muitas mudanças, muitas alterações, partidos que eram de um candidato passaram para outro, enfim, um cenário que mexeu muito nos últimos dias, aí até a convenção. E para isso a gente traz novamente, o Opinião recebe de novo, o vereador de Santo André, Paulinho Serra, do PSDB. Um ator importante aí que movimentou o cenário político nos últimos dias, foi uma peça aí principal aí no cenário político, deixou o partido, enfim, teve uma atuação importante aí nos últimos dias. O programa Opinião está no ar. Vereador, em primeiro lugar, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente, debatendo sobre política, falando um pouco desse cenário quente aí dos últimos dias. Eu que agradeço, Sérgio, é sempre um prazer estar aqui. Um grande abraço a todos os internautas e a audiência do programa cada vez maior. Parabéns por isso. Obrigado. Vereador, primeira pergunta. Queria que o senhor falasse um pouco mais da sua decisão de deixar o PSDB. O que o motivou de fato a deixar o partido? Olha, o que motivou, o principal motivo, né, que nos levou a deixar o PSDB foi a mudança de rumos, né, que patrocinada pela Executiva Municipal, que ocorreu no processo, no abandono do projeto da candidatura própria. E essa mudança de rumos, que alguns chamam de traição, foi falado de venda de partido, eu mesmo usei esse termo, ela foi muito sentida pelos membros do partido, e não é o Paulinho Serra que está falando. Vários eventos, né, durante o último ano, esses mesmos membros do partido que hoje defendem alianças, que a gente não sabe quais são os termos que essas alianças foram firmadas, mas esses membros do PSDB defenderam a candidatura quando lhes eram convenientes. O grupo de candidatos a vereador acreditou nisso. Nós fizemos um acordo com esse grupo, né, de que teríamos a candidatura própria, mesmo sabendo, Sérgio, que o prefeito Aidan é um aliado do governador Alckmin. A gente sabia que corria o risco de perder, entre aspas, o PSDB para o prefeito Aidan Ravin, mas com o compromisso de que o partido, no âmbito municipal, lutasse pela candidatura própria, né? E mais do que isso, além da gente não ter a candidatura própria, também não tivemos a aliança com o prefeito. Muita gente falava de frente anti-PT, frente anti-isso, frente anti-aquilo, que esse discurso hoje não mais existe dentro do PSDB. O atual presidente do PSDB, que queria ser vice do Aidan a todo custo, hoje já disse que o governo do Aidan não presta, que o governo do Aidan é corrupto, né? Então, essas mudanças injustificadas, né, que não tem nenhum motivo, né, não houve um contato do governador para fazer aliança, não houve nada. São interesses pessoais que foram colocados à frente de um projeto partidário maior. E isso tudo, a minha coerência, a minha história, o meu compromisso com todos os pré-candidatos, né, me fez deixar o PSDB. Tenho pelo PSDB um sentimento de gratidão. Sei que parte da projeção que a gente tem hoje na cidade a gente deve ao PSDB, mas ao mesmo tempo de uma profunda decepção. Porque o partido vai encolher muito, vai ser coadjuvante na cidade, quando tinha a chance de ocupar um espaço muito maior que ele merecia. É uma pena, vamos perder representatividade na Câmara, isso com toda certeza. Não sei se faremos um vereador, acho que não, de 3 ficaremos para nenhum. E além disso, ocupar o espaço de vice numa chapa que a gente sabe que não tem repercussão, não tem penetração na sociedade, porque não tem proposta. Nessa discussão toda do PSDB, a gente não viu debate de ideias, a gente não viu debate de proposta, a gente não viu debate de projeto para a cidade. A gente só viu ocupação de cargo. Olha, eu quero ser vice desse aqui, quero ser vice daquele ali, né? Isso a gente não concorda. Eu poderia muito tranquilamente
ser candidato a vereador, me reeleger, né, que a gente tem hoje, graças a Deus, uma boa aceitação do nosso trabalho na cidade, mas preferi dar um passo maior. Preferi, primeiro, manter o meu compromisso com o grupo que acreditou na nossa candidatura a prefeito e não compactuar com esse tipo de acordo político que, infelizmente, envergonha muito a nossa classe. Mas não faltou articulação política e sua, do seu grupo, para que pudesse viabilizar também dentro do partido o seu nome como candidato a prefeito? Sérgio, eu considero que a gente errou em alguns pontos, né? Ninguém é perfeito, a gente teve sim alguns deslizes, tentamos reparar. Mas já havia um projeto, né? Já havia um projeto pessoal implícito, né? Um projeto de uma pessoa só, que tem lá um diretório que não tem meio voto na cidade, não tem representação social nenhuma. Sociedade Civil de Santo André hoje, eu desafio quem está em casa assistindo, cite o nome de uma figura importante do PSDB de Santo André. Não tem trabalho, não tem nada, não tem proposta, não tem ideia, né? Então esse projeto ia sucumbir qualquer tentativa da nossa parte. Foram feitas várias. Ofereci chapa pura para que o grupo do PSDB fosse contemplado. Tentamos uma... Agora, a traição a gente não prevê, né? Ainda mais quando a gente não trai. Eu tenho uma palavra só. Eu tenho uma só face. E quando a gente trabalha assim, dando a palavra e mantendo a palavra, a gente nunca espera que quem está do outro lado negociando com a gente vai voltar com a palavra atrás ou vai trair. E quando ocorre isso, não tem previsão, né? É uma coisa que não dá para a gente trabalhar na hipótese disso acontecer, porque você não acredita que a pessoa é capaz de, por nada... Veja bem, se fosse um outro projeto, nós sentaríamos para conversar. Olha, o projeto para o PSDB agora é esse. Mas não há projeto. Há ocupação de espaço pelo espaço de um grupinho, né, que tem ali, numa pessoa, o recomeço de uma tentativa de trabalho tucano. O partido perdeu, com isso tudo, 10 anos na cidade de Santo André. Não tenho dúvida nenhuma. Dirigentes partidários dizem que chegaram a evitar a sua expulsão no partido. Antes da sua decisão de sair do partido. Como é que você encara isso? Como é que você... Eu prefiro nem comentar, porque isso é uma grotesca mentira. Mais uma. Como essas pessoas estão acostumadas, né, a praticar esse tipo de boataria, né, de falar por falar, não tem responsabilidade, acho que não deve ter nem família, né, na cidade. Eu ando de cabeça erguida, eu nasci aqui em Santo André, moro em Santo André, né, é bom a gente ressaltar, morei minha vida toda, né. Tenho meus amigos na cidade, meu avô chegou nessa cidade em 1921, trouxe a família Serra, meu avô Caruso, que é da parte da minha mãe, em 1936. Então, a nossa família foi constituída 90% nessa cidade. Então, não pega essas mentirinhas, né? Essas pessoas não têm nenhum tipo de escrúpulo e ficam soltando, falando. Eu quero pôr uma borracha em cima disso, né? Não havia nenhuma tentativa de expulsão, não havia nada, não havia processo, nada. Se agora eles puseram alguma coisa no papel, foi inventado de última hora, mas não me surpreende, né? A decisão foi uma decisão, primeiro, da coerência e da manutenção de um compromisso que eu tinha com um grupo, que se o PSDB não tivesse projeto, eu estaria fora, né? Então, é bem simples. Eu pus uma pedra nesse assunto, não faço parte mais hoje dos quadros do PSDB e não digo que é a última, mas vai ser uma das minhas últimas manifestações no seu programa, Sérgio, sobre esse assunto que, para mim, me tirou um grande peso das costas ao me afastar desse grupo que faz política com tanto ódio e com tanta ocupação de cargo por cargo. E aos que dizem também, vereador, que atribuem falta de coerência ao senhor e ao seu grupo, por exemplo, no caso de Diadema, quando o senhor apoiou a candidatura do vereador Lauro Michels, que é do PV, sendo que o PSDB tem uma candidatura própria do José Augusto da Silva Ramos. Como é que o senhor responde a isso? Olha, não é falta de coerência, porque nosso candidato sempre foi o Lauro. O Zé Augusto foi candidato na última hora, porque, assim como alguns candidatos aqui em Santo André, né, e aí durante a campanha a gente vai saber, o Zé Augusto também tem problema com ficha limpa. O Augusto tem esse problema e na última hora o PSDB acabou lançando, a meu ver, por falta de opção. Não tenho nada com o deputado Zé Augusto, uma pessoa que tem o trabalho dele, o histórico dele,
Mas esse problema estava estampado em todos os jornais. E o PSDB de Diadema, pelo contrário, o PSDB de Diadema foi muito mais sincero do que o PSDB de Santo André. Se tivessem feito comigo o que fizeram com o Lauro, eu não teria o que falar dos dirigentes municipais. O Lauro não tinha espaço, o Zé Augusto foi um homem honrado. O Zé Augusto falou para o Lauro que ele não teria espaço no projeto dele dentro do PSDB. O que o Lauro fez? Procurou uma outra legenda e hoje é candidato a prefeito pelo PV. Se isso tivesse sido dito a mim quando do prazo de mudança, talvez eu teria procurado outro partido ou teria ficado no PSDB consciente de que a candidatura não sairia. Agora não foi isso que ocorreu. Os dirigentes daqui disseram que estavam nesse projeto, que esse era o melhor projeto para o partido e, repito, injustificadamente alteraram. Então não vejo incoerência nenhuma. Né? O meu candidato a prefeito em Diadema é o Lauro Michels, porque ele é ficha limpa, ele representa o novo, coisa que o eleitor tem que ficar muito esperto, principalmente com os fichas sujas, que tem muito por aí. Agora, como fica, quer dizer, Paulinho Serra agora, com essa decisão de sair do PSDB, obviamente não disputará mais um mandato de vereador. Como é que fica politicamente? Quer dizer, e essa decisão de não sair a vereador? Como é que fica isso? Quer dizer, de qualquer forma fica um período sem mandato, né? Por mais que, evidentemente, você já disse à nossa equipe, você já pôde ler na nossa reportagem do Diário, de que se terá participação ativa no cenário político de Santo André. Mas ficar sem mandato, depois de já 8 anos, né? Como é que é isso? Quer dizer, isso é muito tranquilo? Como é que se trabalha com isso? É muito tranquilo. Quando a gente entrou nesse projeto maior, que era a construção de uma candidatura nova a prefeito, sabíamos desse risco. Por que o risco? Porque quando você quer construir uma candidatura de prefeito, você tem que trazer para o seu apoio vários candidatos a vereador. E aí com o compromisso de que se não desse errado, você não concorreria com esses candidatos. E foi isso que eu fiz. Mesmo não dando certo, para manter a minha palavra, manter a minha coerência, manter o compromisso que tenho com esses candidatos, eu preferi me sacrificar, uma eleição que seria tranquila para vereador, para manter esse grupo, que hoje temos em torno aí de 30, 35 candidatos ligados ao nosso projeto, que a gente vai ajudar na campanha, vamos pedir voto, enfim, vamos participar ativamente. E no futuro, nós vamos passar, tem eleição em 2014 para deputado, tem a eleição 2016 de novo para prefeito, nós não vamos desistir da política. É somente um até breve, uma prorrogação de um projeto que eu acho que, apesar de todas essas idas e vindas, ficou mais forte. Ninguém tem dúvida hoje na cidade, Sérgio, que o nosso projeto de candidatura própria era para valer. Nós temos um projeto que é construir uma candidatura a prefeito. E pagamos até caro por isso. Mas o eleitor respeita muito a firmeza na atitude. Naquela entrevista que o Diário me proporcionou no domingo, nunca recebi tantas telefonemas, e-mails, mensagens de apoio, independente da questão partidária, pela firmeza e pela coerência. Então, acho que o cenário político está carente disso e quando a gente toma uma atitude corajosa e claro que não foi fácil, abrir mão de uma candidatura a vereador, a população reconhece e tenho certeza que o nosso futuro político ainda tem muitas surpresas boas pela frente, sempre na construção de uma Santo André melhor. Agora, como se dará a sua escolha sobre quem será o candidato a prefeito do qual terá o seu apoio? Então, Sérgio, essa decisão é uma decisão coletiva. Nós temos um grupo, a doutora Helenire Paiva, ela é a relatora do nosso plano de governo. Esse plano de governo vai ser concluído na sexta-feira. Aquele candidato que absorver a maior parte das ideias já vai ter um início de conversa. A gente tem o candidato que é o atual prefeito, doutor Aidan, que já temos com ele uma proximidade por ter sido vereador junto com ele. O candidato Carlos Grana, que é uma novidade no cenário. O candidato Bonomi, que é uma outra novidade no cenário. Então, dentro disso, em cima sempre das propostas e das ideias para a cidade, nós vamos tomar uma decisão coletiva. E passa por essa decisão também, Sérgio, a questão da filiação partidária, que agora eu não pretendo ficar muito tempo sem partido.
Já recebemos algumas propostas. A sua escolha de partido vai depender também da sua escolha do candidato? Como é que vai se dar essa condução? Eu acho que uma coisa está condicionada à outra? Não está condicionado, mas é fato que hoje todos os partidos já têm os seus candidatos a prefeito. Então a gente também não pode achar que a gente vai se filiar a algum partido sem nenhuma consequência. Agora, o principal é a gente ver onde tem um espaço político para uma novidade, para a gente construir um futuro político. Essa vai ser a minha escolha. Eu não vou, por exemplo, eu que passei a minha história toda no PSDB e no PFL, que teoricamente são partidos de direita, não dá agora para eu ir para o PCdoB, para o PSOL ou para o próprio PT, que são partidos de esquerda. Aí seria uma incoerência. Mas o senhor vislumbra a possibilidade, quer dizer, de apoiar a candidatura do PT. Quer dizer, como é que é explicar isso para o seu eleitor? Não será fácil apoiar nenhuma candidatura na cidade, até porque a gente está construindo um novo. Por quê? Porque nós se colocávamos como o fato diferente disso tudo. E aí eu sou diferente do Aidan, o meu eleitor sabe disso, que eu sou diferente do Grana, pelo Grana ser do PT, do Salles então tem uma diferença grande, eu não tenho ficha suja, eu não tenho uma série de problemas na justiça. E por isso mesmo que a nossa candidatura tinha muita viabilidade, porque tinha um espaço enorme para a gente ocupar. Para o meu eleitor, nenhuma defesa de nenhuma dessas candidaturas colocadas será fácil. Mas eu tenho certeza que ele vai entender que é um projeto novo, que é um projeto que visa um futuro político, não só para Paulinho Serra, mas para todo esse grupo, né, que a gente está adiando essa candidatura de prefeito e vamos construir ela numa outra sigla, né, e que agora a gente não vai ter o ideal. O ideal para o nosso grupo e para o nosso eleitor era votar no Paulinho Serra 45. Esse era o ideal. Isso a gente não vai ter. A gente vai ter ou o Aidan, ou o Grana, ou o Bonomi, que vai ficar por aí os nossos apoios. Mas também eu não consigo ficar fora. Para mim, seria confortável também dizer, olha, votem nulo. Não votem em ninguém. Por quê? Porque eu sou diferente. Eu acho que isso também não é a postura, porque a cidade vai ser governada por alguém. Isso é fato. E se eu puder ajudar, né, esses projetos a se tornarem projetos melhores, eu vou estar à disposição com toda certeza. Como é que você encara a entrevista do presidente estadual do PSDB, Pedro Tobias, de que o governador Geraldo Alckmin estará aqui em Santo André no palanque do Salles? Olha, o presidente estadual, eu tenho até uma grande consideração por ele. Ele até usou um termo que minha candidatura foi estuprada, reconheceu que foi um erro não ter candidatura própria, por isso eu respeito muito, apesar de tardiamente ele ter enxergado isso. Agora, sinceramente, eu não acredito. Conhecendo o governador, a agenda, eu acredito que o governador esteja na cidade sim no segundo turno. Por que não no primeiro, vereador? Quer dizer, porque qual seria o problema? Porque como ele é aliado... em tese o PSDB com a vice da candidatura do Primeiro Estado. porque ele é aliado do prefeito Aidan Ravin. Isso ficou claro, o PSDB bateu nessa tecla o tempo todo. O hoje vice de Salles falou isso, que a parceria com o Aidan tinha que ser mantida. A parceria, onde é que está essa parceria? De repente morreu a parceria, o Alckmin não gosta mais do Aidan, é isso? Eu acho estranho. Do dia para a noite não tem mais parceria do PSDB com o PTB. Campos Machado, isso tudo morreu, sucumbiu. Junto com o desejo de uma pessoa de ocupar espaço político. Então, primeiro que eu não acredito. Segundo, que o candidato que o PSDB apoia hoje já declarou apoio ao PT no segundo turno. Então, o candidato, veja bem, eleitor de casa, o candidato que o PSDB está apoiando hoje como vice já declarou no Diário e em vários outros jornais que o candidato dele no segundo turno é o candidato do PT, independente de qualquer coisa. Então, também por isso eu não acredito. A candidatura do PDT é uma candidatura auxiliar ao PT. Ela começou a existir para que ocorresse um segundo turno. Então, eu não acredito que o governador... Agora, claro, no segundo turno, estando o atual prefeito e o candidato Carlos Grana, que é o que eu acho, que é o que a minha convicção me diz que vai acontecer, aí acredito que o governador desembarque sim na cidade para defender as suas ideias e as melhores propostas para a cidade. Tudo diferente disso, para mim, vai ser muito estranho. Porque, repito, a parceria com o Aidan, a manutenção, todos os tucanos que estão no governo do Aidan, tem vários tucanos do governo do Aidan lá com emprego, com cargos importantes, estratégicos, secretaria. Como é que tudo isso vai ser desconstruído?
Então, acho que é muito complicado explicar uma presença do governador aqui numa chapa, primeiro, que vai apoiar o PT no segundo turno e que vai ser contra um parceiro que ele teve esse tempo todo. Quais são as suas perspectivas de caminho partidário? O que o senhor vislumbra aí? Dá para dizer, adiantar para a gente? Quer dizer, como é que deve caminhar aí? Quer dizer, quais são os cenários? O que eu posso te antecipar é dos convites que eu já recebi. Recebi convite do PSB, do PV, tive hoje uma conversa muito produtiva com o prefeito Clóvis Volpi, que deve ser o coordenador do PV na região, né? Ele tem trabalhado muito para isso. E também hoje conversei com membros do PSD, né, que também fizeram o convite. Agora, não vai acontecer nada nem amanhã, nem depois da manhã, nem na próxima semana. Nós vamos decidir com muita tranquilidade e coletivamente. Hoje existe um grupo que acredita no nosso projeto, Sérgio. É um grupo que até deixou o partido, uma grande parte dele, mesmo não se sacrificando, deixando de ser candidato a vereador. Então, é com esse grupo que eu vou decidir, não vou fazer nada sozinho. Mesmo que tenha que pagar um preço para explicar A, B ou C, nós vamos decidir coletivamente e vamos atrás do melhor projeto para a nossa cidade. O sonho de ser candidato a prefeito ainda persiste? Claro, isso aí, 4 anos passa muito rápido. Nós vamos reiniciar essa tarefa, agora, claro, já com um histórico construído, com uma boa aceitação, diferente do que a gente começou há 10 anos atrás, em 2002, quando começou minha trajetória política. Hoje a gente apenas saímos de um partido, vamos começar nossa história em outro, mas com a mesma garra, com a mesma eficiência, com a mesma transparência, com ética, com ficha limpa e acreditando que Santo André pode ser muito melhor. 2014, qual a sua perspectiva? O senhor estará nas urnas? Estarei nas urnas muito provavelmente. Claro que isso passa pela escolha do partido, passa pelo resultado das eleições em Santo André e na capital. Tem uma série de fatores, mas dificilmente o Paulinho Serra ficará fora das urnas em 2014. Qual a sua análise, a sua avaliação, de uma forma geral, da administração Aida Ravin? Olha, é uma administração que tem problemas, a meu ver, na área de planejamento e muitos problemas nessa questão ética, vamos colocar assim, das denúncias que a gente viu aí, leu, principalmente no mês de junho. Dá para corrigir? Claro que dá. É possível, a política pública permite a correção de rota mesmo depois do processo iniciado. Agora, o prefeito tem que tomar algumas atitudes drásticas, a meu ver. Não dá para o prefeito continuar nesse mesmo ritmo e achar que as coisas se consertam por si só. Precisa melhorar os quadros da prefeitura, mais planejamento. A questão do trânsito hoje é uma questão estratégica que precisa ser pensada com mais carinho. Acho que não dá para a gente ter um departamento de trânsito que a gente tem hoje, com a cidade de Santo André do tamanho que está, sem nenhuma obra viária nesses 4 anos. Essa questão dos apoios políticos também, acho que o prefeito tem que abrir mais o governo para participação efetiva de partidos, porque aí ele tem parceiros, respeitar os quadros técnicos. O quadro técnico é importante, mas o casamento perfeito para fazer um bom governo é você unir o quadro técnico ao quadro político, que aí você consegue, o técnico desenvolve o projeto, a implementação da política pública e o político viabiliza a aprovação dessa política na Câmara ou a liberação da verba no Ministério ou no BNDES, enfim. Então esse casamento tem que haver. Eu acho que o prefeito também pecou nisso, na pouca participação dos atores políticos na cidade no seu governo. Tudo isso num novo governo pode ser corrigido. A gestão foi muito aquém do que a gente imaginava. Eu não considero a gestão da Aida uma gestão eficiente, mas acredito sim que a gente pode construir uma Santo André melhor e não teve também nenhum fato que a gente pode dizer que Santo André foi destruída como alguns pintam. Poderíamos estar muito melhor? Claro que poderíamos, mas tudo dá para consertar. Acho que ele foi vereador junto comigo e ele costuma dizer isso, que foi a primeira vez, tinha aquela questão da inexperiência no executivo. Tudo isso é perdoável, mas não dá também para achar que as coisas, como eu disse, vão consertar nenhuma ação. Para a gente mudar o rumo das coisas, precisa ter atitude.
né? E se a população achar que ele merece um novo mais 4 anos, acho que ele tem que ser radical no combate à corrupção e no planejamento estratégico da cidade. De quem foi a responsabilidade para que o PSDB acabasse não ficando com o governo Aïdan Ravin? Foi do prefeito, como dizem alguns tucanos, de ter demorado? Foi do PSDB que não soube construir isso? Qual a sua análise, agora como um ex-tucano? Olha, eu acho que foi de parte a parte. Eu acho que o prefeito é o menos culpado. Né? Esse negócio de se não me der esse cargo eu não estou com você, com o Aïdan não funciona. Ele tem um perfil diferenciado nesse ponto. Ele não vai aceitar agir sob pressão. E acho que ele está certo nisso. O prefeito não pode, de repente, usando um termo bem chulo, abrir as pernas porque alguém está pressionando. Né? E o PSDB errou na construção. Poderia ter construído com a própria vice, qual tenho grande admiração e respeito, a doutora Dina, uma outra situação. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o PSDB tivesse na chapa do prefeito Aïdan Ravin com quadros significativos da cidade, com quadros de que tenha potencial eleitoral, que o PSDB tem alguns, o prefeito teria uma maior facilidade de reeleição. Mas faltou essa construção e aí acho que a habilidade, se eu puder pesar, faltou muito mais do lado de quem queria, que era o PSDB, do que do prefeito. Aquela linha de que te dou o prazo até tal dia para me dar o carguinho, senão eu mudo de time, isso não é o jeito certo de fazer política. A meu ver, isso foi um grande equívoco e foi ali que o PSDB deixou de ter qualquer chance de participar do atual governo. Vereador, nós vamos chegar na final de mais um programa Opinião. Quero agradecer mais uma vez a sua disposição de vir aqui debater, conversar com a gente, mesmo nesse cenário efervescente aqui, sempre se colocando à disposição para debater, para falar, para, enfim, contar um pouco da sua participação, enfim, do que o senhor pensa aí de todo esse cenário. Obrigado mais uma vez e boa sorte aí na sua trajetória, para onde o senhor seguir a partir de agora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. A gente faz política com transparência, com ética e coerência. E não tem problema nenhum, mesmo nesses momentos mais difíceis, da gente vir aqui e abordar os assuntos ainda que espinhudos, principalmente nessa casa aqui que a gente sente tão bem. Obrigado, vereador, mais uma vez. E a você, internauta, obrigado por estar conosco mais uma vez. Você já sabe, pode participar, dando sua sugestão, enfim, sua opinião, o que você quiser, pelo e-mail dgbctv@dgbc.com.br. O programa Opinião termina aqui e aguardo você na nossa próxima edição. Até lá!